Os valores do reino de Deus. Aula de hoje, aula 6. Expressando palavras honestas. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel e tem conduzido para nós, Deus, um tempo que se aproxima da Tua volta, Papai. Muito obrigado, Deus. Abençoa meu irmão, minha irmã, que tem perseverado em orar, que tem perseverado em buscar o Senhor, em ler a Tua palavra, Deus, e tentar realmente, Deus, saber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Papai. Nos abençoa nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A introdução. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Cuidado, cristão. Não assuma compromissos que você não vai cumprir. É isso que Jesus tentou dizer para eles o tempo todo e para nós também. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Então agora eu vou falar para os novos. Não vamos desprezar o que foi dito para os antigos, não, irmãos. Vamos viver a vida de hoje sabendo que não devemos tirar os marcos antigos, porque há muita coisa boa nisso. Qual o valor de uma palavra? Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio. Bons tempos aquele. A palavra de Deus fala que aquele que compara é tolo. Eu não quero comparar o tempo passado com o tempo de hoje. Só quero te dizer o seguinte: nos tempos antigos, uma palavra: eu vou ficar com essa propriedade, eu vou te vender a propriedade por 50 mil reais. Na hora de comprar, por quanto a propriedade era vendida? Se você respondeu 50 mil reais, você acertou. Hoje em dia temos condição de fazer isso? Não, porque na hora que você for comprar, o cara vai falar com você: não, agora eu quero 70 mil, porque ali tem uma cerca, ali tem um portão, ali tem uma outra coisa, e eu resolvi vender por 70 mil. Hoje a palavra não tem mais o valor que tinha, mas seja a tua palavra, amado, amada do Senhor, sim, sim, não, não, para facilitar as coisas para você mesmo. Cuidado. O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, a nossa vida moral no dia a dia, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Cuidado com o que você fala. Deixe claro para todos que estão ao seu redor que a palavra de um verdadeiro cristão não pode ser banalizada. Olha, amados, uma coisa que me irrita muito, quando você vai assumir um compromisso com alguém, você não poder confiar naquilo que a pessoa está te dizendo. Não, coisas simples que eu vou te contar do dia a dia. Não, pode deixar que eu chego aqui 6 horas. O irmão não chega, a pessoa não chega, o cliente não chega, o patrão não chega, e ainda vira o outro para ajudar e fala assim: não, eu não vou chegar às 6 horas, não, porque todo mundo vai chegar às 6h15, então eu vou chegar lá às 6h20. Pensa bem, que hora que o culto ia começar? Que hora que a reunião ia começar? Não faça isso. Não deixe que as pessoas olhem para você e fiquem desanimadas dos compromissos que precisam assumir. Você precisa ser uma referência para elas. Quando Jesus disse: não matarás, não adulterarás, agora ele está dizendo o seguinte: seja a tua palavra firme, sim, sim, não, não. Se nossa mente estiver permeada, ou seja, abastecida o tempo todo ao redor de nós, tiver esses pensamentos, os valores do reino, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas palavras expressarão o quê? Os valores deste reino. Que reino é, irmãos, que nós estamos falando? O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que está onde? Dentro da gente. O reino está dentro de vocês. Eu brinco muito e vou repetir para você nessa aula de hoje. Abra sua blusa assim e olhe para dentro de você. O reino está dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Então, quando Jesus fala assim: buscar em primeiro lugar o reino, ou seja, busque conhecer quem você é,
O que você faz que faz parte desse reino tão maravilhoso, tão simples e tão abençoado que é o reino de Deus para nós? Aí sim as pessoas vão olhar para você e elas vão entender que você carrega em você os valores do reino. Honestos e verdadeiros. O mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se eu falar com você que eu vou, você vai acreditar, não precisa eu jurar, não. Não, eu juro que eu vou te pagar dia 5. Chega dia 5, eu te ligo e falo: ó, não tenho dinheiro. Por que você não sentou antes, não planejou? É claro, amados, que os imprevistos acontecem. É claro que os infortúnios acontecem, mas não por negligência nossa. Seja a primeira pessoa a cumprir com a sua palavra. A palavra que você empenha, que sai dos seus lábios, seja ela sim, sim e não, não. É preferível você dizer um não do que você sofrer por dizer um sim e não cumprir com aquilo. A lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para aqueles que fizessem um juramento falso, ou seja, não cumprissem com o juramento diante de Deus, porque nós temos que ver o que Deus, as promessas de Deus para o povo e o que o povo fazia para Deus também. Então, a lei mosaica tratou sobre tudo isso, e Jesus vem dizer: mas eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno, pai da mentira, que nunca se firmou na verdade desde o princípio. Qual era o propósito do juramento antes? Era benéfico, era para o bem das pessoas, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Ou seja, se você perguntasse para alguém alguma coisa, a pessoa dissesse aquilo que estava acontecendo, trazendo a verdade, trazendo a luz. O reino de Deus é verdade, irmãos. O reino de Deus é luz, o reino de Deus é transparência, é honestidade, é integridade. Ou seja, sejamos inteiros com as pessoas que nos cercam. Sejamos verdadeiros, é melhor você ser verdadeiro. Isso é uma prática, isso é algo que você tem que ir treinando todos os dias para você ser bem-aventurado. Como dono de tudo, onipotente, onisciente, onipresente, que esquadrinha os corações e revela o mais íntimo do ser humano, Deus é o grande juiz. Ele sabe todas as coisas. Então, se você está assumindo um compromisso, se você está fazendo um juramento, você está assumindo um compromisso. Não porque você botou a sua mão sobre a Bíblia, como no Antigo Testamento a mão sobre a coxa, para que realmente fosse validado aquele acordo. Não, não estou falando sobre isso. Estou dizendo sobre o seu coração diante daquele que te sonda, que te esquadrinha e que sabe: Senhor, tu me sondas, conheces o meu deitar, o meu levantar. Ainda a palavra não me veio aos lábios e tu, Senhor, já sabes. O Salmo 139 diz isso para nós: tu, Senhor, me conheces. Tu, que me formaste no ventre da minha mãe, ainda substância informe, o Senhor já te amava. Então, queridos, que a gente possa entender isso através dessa lição, não só repetir, mas guardar no nosso coração o que ela veio trazer para nós. Vamos ser verdadeiros uns com os outros. O que os escribas e fariseus faziam? Eles procuravam perverter isso. Então eles começavam a criar até os juramentos que precisavam ser cumpridos e os que não precisavam ser cumpridos. Um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e nesse caso não precisava ser cumprido. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio mostrar a verdade para aquele povo. Para quê? Para que eles pudessem realmente, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Lembra que Jesus falou sobre o adultério? Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já adulterou no coração. Então, é realmente por isso que devemos sempre buscar qualidade de vida nos pensamentos e que mais? Nas palavras. Repetindo a aula anterior, nas palavras e nos pensamentos. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado, assim como eu sei que o seu é, assim como eu sei que você passou por um processo e você mudou de vida. Eu creio nisso, que você mudou de vida. Por isso você hoje ouve a palavra, você lê a palavra e você guarda no seu coração. Eu gravei uma palavra sobre isso no nosso canal na sexta-feira, sobre essas três coisas: ler, ouvir e guardar. Por isso nós somos chamados de bem-aventurados.
Você não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra. Vou jurar pelo céu. Eu juro pela minha mãe. Eu juro pelos meus filhos. Eu juro. Não. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Para afirmar que o que está dizendo é verdade. Uma vez que é verdade, já está dentro de você. Você precisa carregar em você aquele que é o caminho, a verdade, que mais? A vida. Amém? Não fique de olho de hoje. O que nós temos para aprender dessa lição? Peça ao Senhor para sondar o seu coração nesse momento e ver se há meias verdades, desonestidade. Muitas vezes, irmãos, a meia verdade destrói uma pessoa. Ela não diz a verdade por completo, ela está ali em cima do muro, entre dizer verdade e mentira. Ela não diz a verdade, mas ela omite os fatos. Não faça isso não. Vê se tem desonestidade, hipocrisia. Lembra do hipócrita? Nós gravamos uma palavra sobre isso também, no teatro, as máscaras. Vê se você está usando alguma máscara, sendo alguém que você não é. Como se a sua vida fosse um teatro. Hoje você interpreta uma pessoa na igreja, no trabalho, outra dentro de casa. Não, seja verdadeiro. E se você perceber, preste bem atenção, que existem sentimentos como esse que a gente falou em você, você já sabe, ore ao Senhor e peça ao Senhor para te ajudar a tirar da sua vida, do seu dia a dia essas coisas. Amém? Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Cuidado para você não se condenar. Existe um ditado no mundo que diz que o peixe morre por onde? Pela boca. Então ouça mais, fale menos, refreie a sua língua, para que você possa realmente pensar antes de responder as coisas, tá bom? Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra o quê? Todo tipo de falsidade e mentira. Não há um duplo padrão de vida para nós mais. Não tem jeito. Você que é um cristão verdadeiro tem que andar na verdade. Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Todos. Todos é todos. Nada de viver divulgando rumores, fofocas, murmurações, queixumes, difamando as pessoas, tendo segundas intenções. É horrível. Se a luz que há em ti, a palavra diz, forem trevas, quão grandes trevas serão. Temos que vigiar, irmãos. Fujamos da aparência do mal. A conclusão, para a gente poder entender realmente o que Deus tem para nós através dessa lição. Uma pessoa poderia ser tão honesta que o seu sim significasse o quê? Sim. E o seu não significasse o quê? Não, mas o que a gente faz? A gente mistura, a gente confunde as coisas. Se eu não confio mais em você, você não confia em mim, vamos vivendo assim. Porque eu não vou confiar em você, porque é maldito o homem que confia no homem. Nada disso, irmãos. Jeremias está dizendo isso para que a gente não confie principalmente na carne da gente, na gente, e faz do seu braço forte a sua confiança. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, faz do Senhor o seu refúgio. Não confie em você, não carregue esse peso de confiar nas pessoas, ande na verdade e deixe que Deus seja o seu grande juiz em tudo isso, porque Ele vai ver se você está dizendo sim, com vontade de dizer sim, ou está dizendo não, com vontade de dizer não, para não trocar isso para você, entendeu? É simples assim. Honestidade, então, é uma virtude de quem o quê? É correto, honesto, íntegro, como Jó foi. Tens visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo vem falar, não, mas ele faz isso porque você tem dado todas as coisas para ele. Toca nas coisas que ele tem, mas não toca nele. E Jó no final diz, eu sei que o meu Redentor vive. Um homem íntegro, ou seja, não faltava pedaço nele. Seja íntegro diante do Senhor. Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o que? O mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, as coisas que você fazia, que te faziam mal, mas também prevenir. Se eu sei que não dá certo, amados, não vamos fazer. Se eu sei que esse caminho não é um caminho correto,
não siga por ele. Se eu sei que falar assim não é bom, não faça. Um irmão ontem disse para mim numa reunião que nós estávamos, falou assim, olha, nisso aí eu reclamo muito, eu murmuro muito. Eu disse para ele assim, então pare de fazer isso. Se você detectou que aquilo não está se cumprindo na sua vida, pare definitivamente. Você não precisa continuar assim. Amém? Grandes mentiras têm sido propagadas através de meias verdades. Cuidado, estamos em época de eleição agora, cuidado com essas meias verdades. Procure saber sobre a vida fora das câmeras, fora dos holofotes daquelas pessoas que você quer eleger, daquelas pessoas que você tem confiado o seu voto, para que você não sofra com isso, tá bom? No mundo afora, isso é papel de nada mais, nada menos quem? O pai da mentira. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Você é conhecido assim? Não, se ele falar que ele vem, ele vem. Se ele falar que vai te entregar, ele vai te entregar. Se ele falar que vai fazer um bom trabalho, pode confiar. Não, se ele falou que é novo, é novo. Ah, se ele falou que vem, vem. Pense nisso. Você mesmo vai se responder. Você é conhecido por ter palavra? Se dissermos a verdade todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Não, pode acreditar em mim, eu venho. Não, pode, eu vou passar aqui, vou te... Se a gente firmar o tempo todo, nós vamos acostumando, tá bom? Olha que Provérbios diz, tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Seja honesto, seja honesta. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Que ensino maravilhoso e simples. Devemos viver longe de toda falsidade, hipocrisia, juramentos profanos e desnecessários, principalmente no nosso dia a dia. E para a gente encerrar, a palavra do apóstolo Paulo sobre aquilo que deve estar na nossa mente o tempo todo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso que praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, queridos? É simples, é fácil, é possível. Tenha palavra, cumpra os seus propósitos, sim, sim, não, não. Seja verdadeiro e viva uma vida bem-aventurada. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.